Alegre, esses últimos tempos, né? Vamos falar aqui de um ano para cá, né? As igrejas têm acompanhado o falar do apóstolo e nós sabemos que nós somos edificados pelo falar dos apóstolos e dos profetas. Então nós sabemos que o Senhor está usando esses canais para desvendar a sua palavra para nós. E nós temos acompanhado de perto, né? Qual que é o próximo passo que Deus quer dar. Então Deus, Ele está falando com os seus canais. E nós vamos estar atentos com a palavra atual, igual o nosso amado irmão falou aqui. Então, mês retrasado, passado, nós acabamos o livro Parceiros da Obra de Deus, que desvendou 2 capítulos de Filipenses para nós. Agora vamos dar continuidade com esse livro, A Humanidade Perfeita. Aqui vai falar dos últimos 2 capítulos de Filipenses, que é o capítulo 3 e 4. E encorajo os irmãos a ler, tá bom? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Então o título dessa palavra, dessa mensagem, irmão, vamos ler aqui. O encabeçamento de Cristo pela igreja. Senhor Jesus. Mas nós sabemos que Deus, Ele é de eternidade a eternidade. E tudo que Ele colocou no seu coração, Ele não muda. Ele vai cumprir. Esse é o Deus que nós servimos. Tudo que Ele projetou um dia, Ele vai cumprir. Mas logo no começo da Bíblia, nós vemos uma palavra chamada desobediência, que frustrou, entre aspas, o alvo de Deus. Deus tem uma economia de dispensar a si mesmo para dentro do ser humano, dentro da humanidade, e era para Ele ter cumprido isso já logo no começo. Mas a gente vimos que o adversário de Deus, ele antecipou, tirou o homem da presença de Deus e desviou. Entre aspas, parece que a vontade de Deus ficou assim no ar. Mas Deus, Ele é Deus e Ele projetou isso e Ele vai cumprir. Vamos abrir a nossa Bíblia, Efésios capítulo 1. Vamos ler esses 2 versículos aqui, 9 e 10. Ó Senhor Jesus. Amém? Vamos só voz, vamos. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como a da terra. Então aqui a gente vimos que foi desvendado. Aquilo que era para ser revelado naquele começo, ficou oculto várias gerações. Então Deus ocultou isso aqui. Mas agora nessa geração foi desvendado para nós essa vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a economia de Deus? É dispensar a sua vida e natureza para dentro da humanidade. Então aqui mostra que foi desvendado aquilo que estava oculto. Ó Senhor Jesus. E a gente sabe que a premiência do encabeçamento de Cristo é para a igreja. Deus primeiro quer encabeçar a igreja. Esse é o primeiro passo. E depois todas as coisas serão convergidas nele. Então a igreja tem a premiência de ser encabeçado por Cristo. Vamos ler o versículo 4 de Efésios capítulo 1. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então aqui, você já estava escolhido e separado. No tempo certo, Deus te chamou. E agora, Ele quer encabeçar. Então Ele está chamando, ainda está fazendo esse chamamento, né? Para encabeçar. No versículo 7 fala assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então Cristo aqui, Ele cumpriu por nós a redenção. Primeiro você foi escolhido. No tempo certo o Senhor te chamou e redimiu, por meio da redenção de Cristo. Então hoje nós estamos aqui, um corpo coletivo. Aí individualmente Deus quer trabalhar em cada um de nós. Porque Deus quer restaurar de volta a sua autoridade na terra. E que por isso Ele quer se manifestar por meio de cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Então Deus deseja, irmão, que corremos para alcançar algo.
Por isso precisamos perseverar. Mas nessa corrida encontraremos atalhos e curvas, ó Senhor Jesus. O evangelho pregado por Paulo diz a respeito ao mistério oculto. É aquilo que nós vimos aqui. Estava oculto, mas já foi revelado para nós. Ó Senhor Jesus. Segundo a vontade de Deus em Cristo. Então, primeiro essa vontade chegou a Cristo. Primeiro Cristo foi encabeçado por Deus. Agora Deus está nos encabeçando. Está nos trazendo de volta para debaixo do seu domínio, da sua autoridade. Ó Senhor Jesus. Em Cristo o seu propósito é desenvolvido e encabeçado. Por isso que nós precisamos focar os nossos olhos, olhar para o Senhor como cabeça. E todo esse propósito de Deus estava incluído o homem. Gênesis capítulo 26 fala ali, vamos ler. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Senhor Jesus. Gênesis capítulo 1, 26. Amém? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então o homem, ele foi incluído nesse plano de Deus. O homem já estava incluído para ser encabeçado. Senhor Jesus, o seu propósito existe de eternidade, inclui o homem, né? Mas a gente viu que Satanás interveio e frustrou esse plano de Deus. Então a gente viu no versículo, capítulo 1, versículo 19, do mesmo capítulo, tá? Senhor Jesus. O qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Senhor, vamos ler de novo? Senhor Jesus. Efésios 1, 19. Efésios capítulo 1, 19. O qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Aqui a gente vimos que Deus trabalhou primeiro essa vontade, essa natureza em Cristo. Senhor Jesus. E o versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então primeiro, Deus trabalhou isso em Cristo. E exaltou ele, colocou ele sobre o nome, acima de todo nome, e deu à igreja. Essa responsabilidade agora, Deus encabeçou também para a igreja. Por isso que é um processo do trabalhar de Cristo em nosso viver diário, na nossa humanidade. Cristo precisa trabalhar em nós, para que de fato nós retomamos essa autoridade de Deus na terra. Ó Senhor Jesus. Então esse encabeçamento, irmão, não é apenas para o povo de Deus ter uma vida cristã bem sucedida, não. Muitos param nesse estágio. Eu vou ser crente, que eu vou ter uma vida fácil, uma vida tranquila. Não é isso. Não é para ter uma vida bem sucedida nesse aspecto, mas é para ele trabalhar a si mesmo, com a sua vida e natureza em nossa pessoa, para cooperarmos com ele. Senhor Jesus. Então nós sabemos que Deus quer usar a igreja para reestabelecer a ordem no universo. Então a única entidade na terra hoje que está preocupada com os interesses de Deus é a igreja. Isso precisa queimar em nosso espírito. Deus conta conosco para que possa restabelecer a sua vontade na terra e a sua autoridade. Por isso nós precisamos passar por um processo. Cristo viveu uma humanidade perfeita. Nós vamos ver aqui. Cristo foi restrito em todo o seu viver e andar. Ó Senhor Jesus. Mas qual que é o propósito de Deus? E Deus te chamou, te escolheu e te redimiu. Te colocou no ambiente que é a igreja. Mas infelizmente nós insistimos ainda em andar por nós mesmos. Nós mesmos ser o nosso cabeça. Então a gente viu aqui, o homem se desviou do propósito de Deus e do encabeçamento de Cristo. O resultado foi o quê? Corrupção. Por que há caos na terra hoje ainda? Hoje ainda há o caos na terra. Porque o homem ainda não está totalmente obediente no encabeçamento de Cristo. O homem ainda quer andar segundo a sua vontade própria.
Ele quer seguir e traçar o seu próprio caminho. E Deus está nos chamando de volta para entrar debaixo desse encabeçamento. Senhor Jesus. Então, esse caos hoje, o que ele traz para nós? Corrupção, intriga, mentira, homicídio. Tudo isso acontece hoje. Porque o homem ainda não conseguiu deixar Deus encabeçar ele. Não deixar Cristo ainda dominar sobre ele. Ó Senhor Jesus. Então hoje o grande problema para o cumprimento do propósito de Deus é não aplicarmos a salvação realizada por Cristo, a redenção. Um ponto que nós precisamos ter, esse, a redenção. A salvação, nós precisamos aplicar no nosso viver diário. Todos os dias, nós temos que ir a Cristo e ver o que o Senhor fez por nós. Ver que situação andávamos outrora, de onde fomos tirados e onde estamos hoje. Então nós precisamos aplicar a redenção, que é a salvação, no nosso viver diário e da igreja. Deus quer trabalhar nesse corpo, é coletivo, irmão. Individualmente ele está fazendo o seu processo de transformação individual, mas tudo isso vai unificar o seu corpo. E ele vai encabeçar tudo isso. Senhor Jesus. Vamos ler Romanos capítulo 6, versículos 5 e 8. Romanos capítulo 6, versículos 5 e 8. Senhor Jesus. Amém? Versículo 5, 6, 7 e 8. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não vivemos mais o pecado como escravo, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós temos visto uma série de mensagens que nós seremos salvos pela sua vida. Então, irmão, a vida de Cristo, ela precisa estar operando em nosso viver diário. Se dia a dia eu não exercito o Espírito e ando em mim mesmo, o que está operando em nós é a morte. Então você tem a opção de escolher, ou exercita o seu Espírito ou deixa a morte operar. Porque a Bíblia relata para nós que esse Espírito de poder já está dentro de nós, que é o Espírito da vida de ressurreição. Então aqui mostrou que nós já morremos com Cristo e cremos que também com Ele viveremos. Então, Senhor Jesus, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. Ó Senhor Jesus. Amém? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste-vos também ao outro tempo, quando viveis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Aqui já vimos que nós já fomos citados junto com Cristo. Aqui mostra que se nós voltar ao velho homem, tudo isso vem à tona de novo. Então o que é que nós precisamos fazer? Revestir do novo homem todos os dias. Toda manhã precisa fazer um check-up. Quando nós estávamos compartilhando aqui, questão da armadura. Antes de você tomar a armadura de Efésios 6, você precisa expulsar o que está dentro, porque o inimigo está dentro. Se você veste a armadura sem expulsar ele, você vai protegê-lo. Então, primeiro, você precisa fazer uma oração, irmão, expulsar o que está dentro. A nossa dificuldade não é fora, mas é dentro. É a nossa natureza, é o velho homem. Então, eu não posso vestir essa armadura de qualquer maneira. Isso é o velho homem. Essa é a velha natureza caída que temos. Então, essa armadura, antes de você vestir, precisa de um processo de arrependimento, de orar. Você tem que expulsar mesmo. É o velho homem que quer sempre estar em cena. Então, aqui a gente vimos que nós já fomos ressuscitados com Cristo. Nós temos o direito, por Cristo, de viver no novo homem. Nós podemos optar e escolher por isso. Então, precisamos o quê? Despir
da velha natureza caída. Vamos ler nesse capítulo, versículo 10 e 12. Versículo 10. E vos revesti do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo e todo. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e humildade, de mansidão e longanimidade. Então precisamos toda manhã nos revestir. Revestir do novo homem, que se refaz para a vida eterna, ó Senhor Jesus. Então nós precisamos que despir dessa velha natureza e nos revestir de Cristo. Cristo é a nossa justiça. Ela é a nossa veste. A nossa veste já foi tirada. Cristo nos revestiu de novo. Ó Senhor Jesus. Porque se nós ficar insistindo na velha natureza, nós temos que lembrar de Isaías 64, onde fala que nós somos como trapo de imundícia. Essa velha veste que foi tirada. Se eu insistir nela, eu estou vivendo dessa maneira. Ou seja, justiça própria, né? Lá fala que nós não temos justiça e nossa veste é como trapo de imundícia. Então, a nossa nova veste é Cristo. Precisamos retomar toda manhã, irmão, a comunhão com Cristo, Senhor Jesus. Então, não podemos confiar em nós mesmos, na justiça própria, na nossa intenção. A intenção que vem de dentro. Achamos que somos santos, né? Santo, nós não somos santos. Santo é Ele. E à medida que eu tenho comunhão com Deus, eu vou me tornando santo. Só Deus é santo. Mas esse Deus está mesclado no meu espírito. À medida que eu vou tendo comunhão com Cristo, eu vou me tornando santo. Essa justiça própria nossa, ela já foi retirada. Vamos ler Romanos 3:10. Senhor Jesus. Romanos 3:10. Isso é para nós ficar claro o que o Senhor nos mostrou aqui nesse versículo. Versículo 10. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Esse versículo deixa bem claro que nós precisamos de Cristo ou não, que é a nossa justiça. Não podemos insistir em nós mesmos, na nossa intenção, na nossa justiça própria. Não há um justo sequer. Senhor Jesus. Vamos ler também João 2. João capítulo 2. Senhor Jesus. Versículo 24 e 25. Amém? Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia que era a natureza humana. O Senhor sabe quem somos nós. Ele reconhece cada um de nós. Então o foco nosso tem que ser Cristo, que é a nossa justiça. Senhor Jesus. Para esse processo da continuidade, irmão, Jesus, ele passou por um teste. A humanidade dele, ele passou pela humanidade na terra. Isso nós podemos ver em João 1,14, Filipenses 2, 6 e 8 e Hebreus 2,14. Por que Jesus passou por esse processo da humanidade? Ele se compadeceu da humanidade caída. Logo no início do Evangelho de João, Jesus chega, ele veio primeiro compadecer da situação do povo, que estava em treva. Ou seja, Jesus veio se compadecer do que acontecia com o homem. Que situação que encontrava esse homem. Então Jesus, ele se compadeceu da humanidade. Então para isso ele precisou passar pela experiência da humanidade. Ó Senhor Jesus. Vamos ler Filipenses 2, 6 e 8. Senhor Jesus. Versículo 6. Pois ele,
subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vemos aqui que o marco do ministério de Jesus se resume em uma palavra. Chama-se obediência. E tudo aquilo que Deus o transmitia, ele foi obediente. E essa palavra tem que chegar a nós como igreja. Obediência. Senhor Jesus, que nós vimos que por meio de um só homem entrou o pecado da desobediência na terra. Um homem falhou por causa da desobediência, mas ele veio reverter o quadro. Ele veio ser obediente. Então nós precisamos aprender o princípio da obediência. Ó Senhor. Então, em seu viver humano, ele, Jesus, expressou a vida do Pai Celeste. Uma pergunta: será que de fato nós conhecemos quem é o nosso Pai Celeste? Numa comunhão íntima com Ele? Jesus sabia quem era esse Pai. Quem era esse Pai Celeste? Ó Senhor Jesus. Porque viveu e andou de acordo com a vida do Pai. Vamos ler Mateus 5:48, para ver esse versículo. Ó Senhor Jesus. Mateus 5:48. Portanto, sei de vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. Então Jesus conhecia quem era o seu Pai. Ele era perfeito. Toda a perfeição de Deus se levou na humanidade de Jesus. Então ele andou de acordo com a vontade do Pai. Ó Senhor Jesus. Ele buscou e andou todo minuto da sua vida com temor e tremor. Jesus foi enviado para um encargo. Ele veio fazer a redenção da humanidade e ele veio trazer a ressurreição para a humanidade. Esses dois itens eram o ministério dele na terra. Então ele andou com temor e tremor porque ele não podia falhar. Se ele falhasse, estava tudo perdido aos olhos de Deus. Então nessa humanidade, ele andou de acordo com a vontade do Pai. Aqui podemos ver, foi confiado nele algo importante, que é a redenção e a ressurreição. Ele não se desconectava de Deus nem um só segundo. Que forma, ele estava na natureza humana, sem pecado, mas ele sabia que ele tinha que andar encabeçado. Ele tinha que ser encabeçado por Deus. Jesus foi o homem mais restrito na terra, que não podia fazer aquilo que ele queria, e sim aquilo que o Pai falava. Não é o nosso caso hoje, né? Às vezes queremos fazer aquilo que nós queremos. Às vezes o Pai fala: é isso, você quer fazer aquilo. Isso que falta de quê? Obediência. Isso é porque nós não obedecemos falar. E ô Jesus. Então Jesus, ele tinha um segredo. Ele guardava o segredo. O que ele fazia? Ele orava. Jesus orava. Mas ele era Deus? Era homem também. Mas ele tinha o seu tempo de oração. Quando a esfera não estava bem suscetível para ele, escorregava para outro. Ele procurava um lugar para orar. Jesus orava. Ele gastava tempo. Muito tempo orando. O que mais que ele fazia? Ele jejuava. Jesus jejuava. Senhor Jesus saía para encontrar com o Pai. Era o único homem naquela era que era piedoso, tinha piedade, manifestava Deus na carne. Não tinha nenhum homem que visse aquele homem que não via total diferença nele. Essa era a humanidade de Jesus. Então ele sabia o que ele veio fazer e sabia ser direcionado por quem o mandou fazer. Então a igreja hoje está sendo encabeçada por Cristo. Nós temos algo muito tremendo nessa terra para fazer, que é a propagação do Evangelho. Mas isso só acontece quando Deus nos encabeça. Se Deus não estiver encabeçando a igreja, que é o seu corpo, Cristo estiver encabeçando a igreja, podemos decidir fazer aquilo que eu quero. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, Senhor Jesus. Então aqui a gente vimos que ele orava, jejuava e tinha seus encontros específicos com o Pai. Senhor Jesus. O seu viver humano foi aprovado por Deus por causa dessa palavra, obediência. Deus o aprovou a ele, aprovou o seu ministério, aprovou a sua obra, aprovou a sua natureza nele, aprovou a sua atitude. Então Deus estava totalmente com Cristo em todo momento. Mas é porque ele buscava, ele sabia que ele tinha que buscar a Deus.
por causa do temor e tremor que ele vivia, Senhor Jesus. Então, no seu viver humano, ele foi aprovado por Deus. Deus selou o seu viver, obra e sacrifício. Ele foi fiel no seu viver, na sua expressão da piedade, manifestando Deus a todo tempo. Ele foi fiel na sua obra. Ele não tinha outra coisa a não ser executar aquilo que foi enviado. E ele foi fiel naquele sacrifício. Deus o aprovou. Então, vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 6. Ó Senhor Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, 4, 5 e 6. Senhor Jesus. Amém? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele, pois o qual dos anjos disse: jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Deus aqui aprovou a sua obra, o seu viver na terra, a sua humanidade vivida na terra. Deus aprovou, ó Senhor Jesus. Então, a obediência a Deus foi a marca do seu ministério. Ele podia fazer todas as coisas, entre aspas, bom, mas se ele não tivesse cabeçado por Deus, Deus falando com ele, Senhor Jesus, essa marca desse ministério da obediência, essa palavra é que fez Jesus ser isso que ele foi para nós, Senhor Jesus. Vamos ler também 1 Timóteo 2,6. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Amém? O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, ó Senhor Jesus, testemunho que se deve prestar ao tempo oportuno. Também Hebreus 5, Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9. Amém? Embora sendo filho, aprendeu obediências pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Então essa palavra obediência veio de novo. Ela veio de novo 2 vezes nesse versículo. Embora sendo filho, aprendeu a obediência. A obediência. Senhor Jesus, pelas coisas que sofreu, ó Senhor Jesus, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, ó Senhor Jesus. Então nós precisamos aprender a andar em obediência. A expressão da fé no nosso viver diário, ela expressa obediência. À medida que essa fé vai aumentando por meio de você ganhar a palavra, vai se tornando bem você a obediência. Essa é uma das virtudes que Cristo teve, que deixou como legado para nós, a obediência. Então todo o caos que derivou da desobediência de um homem, e hoje a restauração, redenção, o encabeçamento vem da obediência. Então o caos derivou de uma palavra, desobediência, que se manifesta na terra até hoje. Hoje há um caos na terra, por causa da desobediência. Os homens são desobedientes, não obedecem à palavra de Deus. Mas Cristo, Ele veio por meio da sua redenção, por meio do seu encabeçamento, veio da obediência de um só.
Então, Senhor Jesus, Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, 12. Amém? Pois, com efeito, é Romanos, como Hebreus, é Romanos, Senhor Jesus, Romanos 5, amém? 5, 12, Senhor Jesus. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos herdaram essa virtude do adversário de Deus, desobediência. Por isso entrou o pecado. Versículo 15, Senhor Jesus. Todavia, não é assim o dom gratuito com a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. 19 agora. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Essa palavra obediência, ela apareceu aqui várias vezes. O encargo dessa palavra chama-se obediência. Nós precisamos ser fiel no que nós temos ouvido e no que nós temos falado. Obediente naquilo que nós temos falado. Senhor Jesus. Então Jesus, por experimentar a humanidade, pôde se compadecer do homem. E hoje intercede por nós como sumo sacerdote. Então hoje nós vemos um homem que passou pela humanidade perfeita e hoje ele é um sacerdote que intercede por nós diante do Pai. Então nós podemos dizer que há um homem na glória. Há um homem que intercede por nós. Há um homem que conhece as minhas fraquezas, as necessidades, os meus defeitos. Por isso ele intercede. Hoje ele é o sumo sacerdote, mas ele experienciou a natureza humana. Então ele sabe o que eu passo, o que você passa. Mas a chave chama-se obediência. Ele foi obediente, Senhor Jesus. Vamos ler Hebreus 4, 14. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Amém? 4, 14. Amém? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme nossa confissão. 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Esse Jesus, irmão, ele é a sua oferta. Para você chegar diante de Deus, você tem que apresentar Cristo. Você tem que apresentar Cristo como a sua oferta. Ele foi perfeito em sua humildade, ele foi selado por Deus, Deus o aprovou. E ele intercede por nós. Então o que eu quero dizer com isso? Que Cristo, hoje, ele não vê a nossa natureza mais. Mas ele quer ver a humanidade perfeita de Jesus se expressando em nosso viver. Então nós podemos hoje viver uma vida de piedade, manifestando Deus na carne. Então, Cristo, ele é a nossa oferta. Apresentamos Cristo a Deus, que Deus chegar confiadamente aqui é com Cristo. Você não pode chegar sem Cristo. Cristo é essa veste nossa. Ele é a nossa justiça. Ó Senhor Jesus. E no viver da igreja, quando desenvolvido na humanidade de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo nos proporciona uma vida de descanso e prazer. Toda vez que você toma Cristo, você pode viver uma vida da igreja saudável. Uma vida da igreja não é fardo, não é cansativo. Uma vez que você tem Cristo como sua veste, uma vez que Cristo é a sua justiça, uma vez que Ele é a sua oferta. Cristo, Ele é tudo em todos. Nós podemos viver uma vida da igreja saudável.
Ele nos proporciona isso, por meio do seu viver. A sua humanidade, que ele teve que passar, perfeita, hoje está em nós. Ele quer fazer de nós perfeito, nos conformar à sua imagem. Então, a vida da igreja é para isso. Nós precisamos viver aqui com alegria, com até apreço para vir para as reuniões, com graça, cheio de júbilo, agradecendo ao Senhor. Ó Senhor Jesus. Então aqui nós podemos, irmão, ter descanso. E às vezes que você chega aqui no Espírito, Deus descansa. Amém. Deus também descansa. Se você chega no Espírito, tocando na palavra, tocando na vida, Deus acha descanso em você. Você descansa e Deus descansa em você. Nossa, essa é a unidade de Deus conosco, que mesclou a nossa humanidade. Senhor Jesus. Então devemos viver a vida da igreja prazerosa, não como um fardo, mas como descanso, porque é a boa terra. Amém. A igreja pode ser comparada à boa terra preparada por Deus. Deus preparou essa boa terra para nós. Hebreus 4:9. Está até aberto aí. 4:9. Vamos ler. Ó Senhor Jesus. 4:9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, como da sua, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Tudo está relacionado com a obediência. Aqui para você entrar, você precisa ser obediente àquilo que o Senhor está falando. O Senhor está nos chamando para trazer essa virtude, encabeçar isso em nós. Obediência. Uma vez que você pega essa palavra, tudo vai bem. Obedecer. Senhor Jesus. Então, essa boa terra para nós preparada, esse descanso que Deus proporcionou para nós. Então, para entrarmos no descanso, precisamos dos ternos afeto de misericórdia de Cristo. Nós temos o quê? Temos ternos afeto de misericórdia de Cristo. Ele que proporcionou para nós esse novo caminho. Esse novo caminho. Ele está na frente como capitão e está nos chamando. Está nos direcionando. Nós temos falado que a palavra que nós estamos vivendo atual, Deus está mostrando o próximo passo que Ele já quer dar. Quem está acompanhando as palavras, né, a literatura, estão vendo isso. Então nós precisamos de quê? Desse terno misericórdia. Nós precisamos primeiro do seu espírito de poder. Romanos 1,16 fala que em nós há um poder. Senhor Jesus. Segundo, precisamos da sua vida de ressurreição. A vida de ressurreição de Cristo precisa operar em nós todos os dias. É uma vida de ressurreição. Senhor Jesus. Terceiro ponto, nós precisamos do seu viver perfeito na terra. Nós precisamos manifestar a Deus. As pessoas que ainda não creram no Senhor vão ser salvos por isso. A Bíblia cita, determinado decorrer do tempo, muitos vão correr agarrar na orla do judeu. Por quê? Porque eles vão ver a piedade, a manifestação de Deus nas pessoas. Então nós precisamos da humanidade perfeita, desse viver que Cristo teve em nosso viver diário. Ó Senhor Jesus. E Jesus é o Senhor.